Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção de mais uma tarefa online, desta vez a tarefa número 28. Então, vem comigo ver o passo a passo de resolução das questões. Primeira questão diz o seguinte, que o número de inscritos, o número escrito em algarismos romanos, que representa a quantidade total de entrevistados que foi relatada lá no texto 1, pode ser representado por quais essas opções. Então, necessitou voltar lá no texto e descobrir que o número de entrevistados é 12.839. Então, basta representar isso aí em notação científica e responder a questão. A gente sabe que 1000 é M, então 12.000, está aqui. 800 é 500, ou seja, D. 500, aí 100 dá 800. 30 é X e 9. Então, a opção que nós temos de resposta é letra C de Cristo. Beleza. Próxima questão. Questão 22 e 23 será baseado nesse trecho aí, que foi retirado do texto 1. O texto 1 afirma que quase metade dos usuários da internet já foram vítimas de algum tipo de agressão online. Isto é, dos entrevistados nessa pesquisa, aproximadamente 1.420 já foram vítimas de algum tipo de linchamento virtual. Questão 22. De acordo com o trecho acima, retirado do texto 1, podemos afirmar que o número aproximado de pessoas que já foram vítimas de algum tipo de linchamento virtual em número binário pode ser representado por quais as opções abaixo. Então, vamos lá. 1.420, que é o número total, aproximado, na verdade, de pessoas que sofreram linchamento online. Divido por 2, não é? A gente quer transformar em número binário, vamos começar dividindo por 2 até o finalzinho. Então, 1.420 por 2, isso dá 710. 710 por 2, isso dá o próprio número, né? Quando subtrai, o resto é zero. Então, 710 por 2, isso dá 355. 355 por 2 é próprio 710. Resto, zero. 355 por 2 dá 177. Porque 167 vezes 2 dá 354. Resto, 1. Pega esse camarada, divide por 2. 177 por 2 dá 88, porque 88 vezes 2 dá 176. Resto, 1. Pega esse camarada por 2. 88 por 2 dá 44, então o resto vai ser 0, não é? Resto, 0. 44 por 2 dá 22. 22 vezes 2 dá o próprio 44, resto também 0. 22 por 2 dá 11, então resto também aqui é 0. 11 por 2, isso dá 5, não é? Porque 2 vezes 5 é 10, a gente tem o resto 1. 5 por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4, a gente tem aqui o resto também 1. E por fim, 2 por 2 é 1. 2 por 2 é 1. 2 por 1, desculpa, 2 dividido por 2 é 1, porque 2 vezes 2, o resto aqui é 0. Então, a gente vai pegar do 1 e de baixo para cima, não é? Montando esse camarada aqui, isso vai nos dar, deixa eu ver aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Isso no número binário, ou seja, base 2, dá essa coisa aqui, letra A de aprovação. Foi. Questão 3, ainda em relação ao trecho acima, podemos afirmar que o número aproximado de pessoas entrevistadas que já foram vítimas de algum tipo de linchamento virtual é o número que possui quantos divisores. Então, vamos fazer desse lado aqui, tá? Para a gente ganhar espaço. Então, na verdade, a gente quer achar os divisores do número 1.420, não é? Foi esse número que foi dado. Então, vamos lá, vamos decompor esse número, tá? Para a gente ter noção do que é que acontece aqui.
Então, 1420 por 2. Opa, pega aqui. Por 2, isso dá 710. Aí eu posso dividir ainda por 2, dá 355. Não dá por 2, não dá por 3, dá por 5, que dá 71. E aí 71 é primo, só dá por ele mesmo. Então D1 a gente para. Beleza, então dá esse númerozinho. Aliás, a decomposição dele é isso aí, tá? A gente não quer a soma dos divisores, tá? A gente quer a quantidade de divisores que existem aí. Então vamos lá, a gente faz esse macete aqui, ó. Lógico que essa questão dá pra gente achar ele por testando, né, essas alternativas, tudo bem, mas vamos fazer da forma correta aqui. Eu passo uma barra aqui e sobe uma aqui em cima, ó. Aí eu vou e multiplico desse jeito, ó. 2 vezes 1 é 2, não é? Aí agora, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 2 é 10, está aqui, 5 vezes 4 é 20. 71 vezes 1 é 71, 71 vezes 2 é 142, não é? Isso, é 142. 71 vezes 2, 142, por 2 foi 71 vezes 4 aqui, ó. Aí é o dobro, não é? A gente dobra, isso dá 284. 71 vezes 5. Tá aqui, ó, 71 vezes 5 é 355. 71 vezes 10, a gente dobra, dá 710, não é? E 71 vezes 20, que é o próprio 1420. Beleza, então os divisores de... Tá aqui, ó, os divisores, vou chamar assim, divisores de 1420 é igual a... Aí vamos lá, o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 71, o 142, o 284, o 355, só para organizar, tá? O 710 e o 1420. Beleza, fechou aqui, fechou aqui. Então, quando a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele possui aí 12 divisores. Nos dá letra B de bola. E aí, os respectivos divisores estão aqui, não é? Se a gente quisesse a soma, era só somar. Mas teria um jeito mais fácil de fazer isso se fosse a soma, tá? No caso aqui, a gente quer a quantidade de divisores que existem aí. Um número pequeno dá para fazer assim. Questão 24, ó. Essa questão 24 é bacana demais. Acho que ela dá uma regra de 3 compostas. Diz assim, ó. Um grupo de universitários se reuniu para realizar uma campanha contra os cancelamentos e linchamentos virtuais. Além dos pôsteres nas redes sociais, eles decidiram espalhar cartazes pelo campo universitário. Para isso, eles encomendaram 3.840 cartazes em uma gráfica para receber após 15 dias. A gráfica produz 120 cartazes por dia, 120 cartazes por dia, com 3 máquinas ligadas, trabalhando 5 horas por dia, para atender o prazo de entrega da encomenda. O proprietário da gráfica aumentou o tempo de trabalho da máquina para 8 horas diárias, hein? Então houve um aumento aqui de tempo de trabalho. Além disso, será necessário ligar quantas máquinas a mais, ó, deixar isso aqui bem destacado, hein? Para cumprir o prazo. Então vamos lá. Como já era previsto, dá uma regra de 3 composta, ó. Então o que é que a gente tem aqui? A quantidade de máquinas, a gente tem aqui os cartazes, nós temos as horas por dia que são trabalhadas e a questão dos dias, né? Tudo isso são grandezas envolvidas aí nessa questão.
Então, o que é que a gente sabe? Que 3 máquinas, elas produzem aí 120 cartazes, trabalhando 5 horas por dia durante um dia, certo? Portanto, eu tenho aqui um total de 3.840 cartazes, onde essas máquinas que estão trabalhando, a jornada de trabalho subiu para 8 horas e eu quero um prazo máximo de 15 dias para entregar isso, não é? Quantas máquinas serão necessárias para fazer esse tipo de tarefa? Está aqui, é X, não é? Então vamos lá analisar as informações. Coloquei setinha para baixo, pode ser para cima, tá? Você que escolhe. Então eu tenho 3 máquinas que produzem 120 cartazes. Ora, se eu aumentar a quantidade de máquinas, a quantidade de cartazes também aumenta, não é? Então isso aqui é diretamente proporcional à quantidade de máquinas, né? Se eu tenho 3 máquinas que trabalham 5 horas por dia para fazer uma determinada tarefa, se eu aumentar as horas por dia, eu consigo diminuir o número de máquinas. Ou se eu aumentar o número de máquinas, eu consigo reduzir o número de dias, não é? Então é inversamente proporcional, ó. Aí novamente, ó, é sempre baseado aqui, né? Eu tenho 3 máquinas que elas trabalham aí um dia para fazer aquele tipo de serviço. Se eu aumentar o número de máquinas, eu consigo diminuir o número de dias, não é? Se eu aumentar o número de dias, eu consigo diminuir o número de máquinas. Então, isso é inversamente proporcional também. Então, vamos lá montar. Sabendo desse tipo de informação, analisamos direitinho para de repente não ocorrer um erro e a gente voltar na questão. Então, vem comigo aqui, ó, só montagem. 3 sobre x é igual a 120, deixa, né? Ninguém inverteu nada. 3.840 vezes 5 sobre 8 fica 8 sobre 5, né? Inverteu, porque é inversamente proporcional, vezes 1 sobre 15 e é 15 sobre 1, que é a mesma coisa de 15. Aí vamos deixar 1, que é para manter o padrão. Então, 3x é igual a... Vamos fazer o seguinte, ó, corta esse zero com esse zero, já vamos começar a enxugar as coisas aqui, não é? Então, a gente fica com 12 sobre 384 vezes esse 5, dá para dividir 15, não é? Então, a gente fica aqui com 8 sobre 1 vezes 15 sobre 5 é 3 sobre 1. Olha só, fica bem bonitinho. Então, continuando aqui, 3 sobre x é igual a... isso aqui dá para dividir por 12, não é? Então, 12 por 12 é 1. 384 por 12 dá 32. Só simplificando, tá? 8 vezes 3 é 24. Sobre 1. Logo, a gente fica com essa cara aqui, ó. 3 sobre x é igual a 24 sobre 32. Continuando aqui, 3 sobre x é igual a... Esses caras são pares, né? Dá pra gente simplificar por 4, né? 24 por 4 dá 6. E 32 por 4 dá 8. Olha só. Agora, meio pelos extremos para facilitar a nossa vida. 6 vezes x é 6x. 3 vezes 8, que a gente sabe que é 24, né? 3 vezes 8 é 24. 24 por 6 é igual a 4, ou seja, 4 máquinas, certo? Só que, calma, tá? Cuidado na hora de responder. Ele não quer a quantidade de máquinas necessária para fazer esse serviço. Ele quer a quantidade de máquinas a mais. Ou seja, ele tinha 3 máquinas. Como ele vai precisar de 4, ele só vai adicionar 1, né? Então, foi que foi. Cuidado com esse tipo de pegadinha, hein? Questão mais fácil que tinha aqui, eu acho. A população brasileira, questão 25, registrou aproximadamente 213,2 milhões de habitantes. A estimativa do IBGE divulgou na sexta-feira, dia 27 de agosto. Se toda a população brasileira tivesse acesso à internet e fosse mantidos os dados da pesquisa realizada no texto 1, poderíamos afirmar que a quantidade de jovens na faixa etária entre 18 e 24 que teriam sido vítimas de agressões online seria, em notação científica, aproximadamente, meu amigo, correspondente a quanto? Então,
necessitou também voltar lá no texto, e o texto dizia que 44% dos habitantes brasileiros, eles passaram por esse tipo de constrangimento, tá? Então, vamos lá descobrir quanto é que representa esses 44% da população, do número de habitantes. Então, 44% de 213 milhões. 213 milhões e 200 mil, né? E 200 mil. Pronto. E aí fica bonito, ó. Esses dois zeros vai embora com esses dois. A gente fica com 44 vezes 2.132. Isso vai nos dar 93,808. E aí os três zeros lá acompanham aqui, não é? Então isso deu 93.808.000. E agora é só transformar em notação científica, não é? Notação científica, aqui embaixo, ó. A gente sabe que tem que ficar menor do que 10, né? Então, 9,3808 vezes 10 elevado a vírgula, na verdade, ó, se deslocou até aqui. Então, 3, 6, 7 casas. Letra C de Cristo. Bacana, né? A dificuldade é só voltar lá no texto e perceber que isso é apenas 44% da população, né? Questão 26, ó. Diz assim, o texto 1 aponta que algumas pessoas na pesquisa realizada foram esfaqueadas, ou seja, foram perseguidas na internet. De acordo com as informações do texto 1, a razão entre o percentual, a gente está falando percentual agora, viu? A razão entre a porcentagem do número de homens dentro dessa faixa etária, 18 de 24, com relação ao número de mulheres também dessa faixa etária que foram stalkeados, corresponde a quanto? Novamente, necessitou voltar lá no texto e perceber que essa razão aqui que o texto nos fala, na verdade, o número que o texto nos fala, esse percentual que o texto nos fala, diz que o número de homens corresponde a 6%, enquanto o número de mulheres representa 9%, ou seja, está aí os percentuais, razão entre os percentuais. Então, 6 sobre 9, simplificando isso por 3, não é? Isso dá 2 terços. E da letra B. Era muito rápida. Acho que a demora era só ler o trecho do texto que se refere a esse tipo de situação. Questão 27, ó. É uma forma de denegrir e manchar a imagem de uma pessoa é espalhando o espalhamento de fake news, que representa hoje um dos grandes problemas aqui no nosso país. Algumas pessoas utilizam os chamados bots, softwares desenvolvidos para executar uma tarefa predeterminada, no caso, as fake news. Então, supondo que uma pessoa querendo disseminar uma informação falsa contra alguém, está fazendo uso de 3 bots, que disparam essas notícias falsas a cada 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, respectivamente. Então, se os 3 bots enviaram as fake news juntas às 14 horas, eles voltarão a fazer a mesma coisa de que horas? Juntos, né? Então, a clássica questão de MDC, não é? Só tirar o MDC entre 8, 10 e 12 e responder a questão. Então, vamos lá. 8, 10 e 12. MDC dá por 2, porque ambos são múltiplos, né? Dá 4, 5 e 6. E não dá por 2 mais não, cara. Eu havia falado MDC, não é? Desculpa, tá? É a clássica questão de MMC, tá? Que a gente quer, entre aspas, adivinhar o futuro. MDC é quando a gente quer dividir quantidades maiores possíveis de forma igualitária. Então, vamos trabalhar com MMC, desculpa, tá? Então, ó, fechou aí, ainda dá por 2, porque 4 é múltiplo, né? 5 fica quietinho, isso aqui dá 3. Dá por 2, 1, 5 e 3. Continuando aqui, dá por 3, não é?
Fica 1, 5 e 1. E a gente finaliza com 5. Fica 1, 1 e 1. Parou. Então, 5 vezes 3 é 15, vezes 2 é 30, vezes 2 é 60, vezes 2 corresponde a 120 minutos, ou seja, que é a mesma coisa de 2 horas, não é? Então, se ele começou aqui às 14 horas e eu somo mais 2, né? Ele foi até às 16 horas, né? E a gente responde letra B de bola. Letra B de aprovação, porque toda aprovação é boa. Então, foi que foi. Questão 27, tranquilaço demais. A gente já havia feito questões com esse tipo de abordagem, né? Essa questão 28, tá? Na provinha, nas questões de vocês, isso aqui estava alterado, tá? Essa escala, acho que Alberto havia falado isso para vocês depois. Eu consertei aqui já, tá? Para não, de repente eu esquecer e passar lotado aqui. Então, questão 28 diz assim: uma pessoa a fim de superar os traumas da agressões e perseguições sofridas na internet, reside em Teresina, no Piauí, mudou-se para a casa dos tios em Natal. Curioso para saber a distância real entre as duas cidades, ela utilizou o mapa que está aí na figura 1, cuja distância em linha reta entre as duas cidades, ou seja, quando sai de Teresina a Natal, é de 12 centímetros no mapa, tá? A escala adotada é isso aqui, de 1 para 7 milhões e 100 mil centímetros. Portanto, a distância real entre as duas cidades é igual a quanto? E aí já tem gente que vê que é só multiplicar, não é? Mas se você não conseguir visualizar isso, ó, vê comigo aqui. O que é que a gente tem? Montar uma regrinha de 3, tá? A distância no mapa, a distância real. São só essas duas grandezas que a gente tem aqui envolvidas. O que é que a gente sabe? Que 1 centímetro no mapa, ele corresponde no real 7 milhões e 100 mil centímetros de um mapa, não é? Então o camarada foi lá no mapa e mediu, viu que dá 7 centímetros. Aliás, desculpa, 12 centímetros. 12 centímetros. Isso no real corresponde a quanto? Lembrando que ele quer essa distância em metros, tá? Finalzinho a gente converte isso. Portanto, x é igual a 12, como eu havia falado no início, vezes 7 mil e 100, 7 milhões e 100 mil. Isso nos dá 12 vezes 71, isso nos dá 852 e os zeros acompanham. Então, separa 85 milhões e 200 mil centímetros. Aí, se quiser fazer uma regra de 3, tá? 1 metro tem 100 centímetros. Então, essa quantidade em centímetros vai dar igual a quanto? Na verdade, é só dividir por 100, tá? E dividindo esse cara por 100, já vou fazer aqui direto, tá? Dividindo esse camarada aqui por 100, eu corto esses dois zeros aqui, ó. E nos dá o seguinte como resposta: 85200, ou seja, 852 metros. 852 mil metros. Letra D de dado. D de Deus. E foi, né? Tranquilo demais. E aí as questões estavam bem provocativas ali, né? Bem juntinhas. Só para pegar a gente na distração mesmo. Questão 29, ó. Conforme o texto 1 dos 2.839 internautas entrevistados em um formulário online, 40% afirma ter sido vítima de agressões, enquanto 75% afirmam já terem sofrido terem visto, na verdade, alguém receber ofensas online. De acordo com esses dados, a quantidade aproximada de internautas que responderam a essa entrevista que foram vítimas de agressão corresponde a quanto? Então, a gente tem lá no início do texto, ó, que 40% afirmam ter sofrido já agressões.
40% dos 2.839. Então, basicamente, é a gente descobrir quanto é que vale esses 40% em relação ao total. Então, 40% de 2.839, daqui, ó, tem que ir para o braço, tá? Vamos dar uma enxugada aqui, corta esse zero com esse zero, 4 vezes 2.839, isso dá 11.356, e aí eu divido por 10, né? Porque eu havia cortado um zero, e a gente fica com 11.135,6, ou seja, 1.135, arredondando da letra B. Tranquilo, né? Essa tava de boa. Questão 30, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. O youtuber e publicitário baiano, citado lá no texto 2, que fez uma vaquinha coletiva, conseguiu arrecadar o total aí de R$ 6.995 para consertar o computador. Computador caro, viu? Segundo o site vaquinha.com. Se esse dinheiro fosse aplicado a juros simples em uma poupança que rende 6% ao ano, cuidado, tá? Isso não é ao mês. Depois de 6 meses, ó, ele teria acumulado um montante igual a quanto? Então pensa no seguinte, ó, vamos calcular aqui os juros em um ano, tá? Então vamos saber aqui os juros em um ano. Beleza, porque aí a gente, como são 6 meses, né, o tempo, a gente divide por 2. Fica fácil, né? Então, quanto é que vai gerar 6% aqui, ó, vai ser em um ano, quanto é 6% de 6.995? E vamos pro braço. 6 vezes 6.995, faltou R$ 5 para ajudar a nossa conta, né, rapaz? Isso dá 41.970 dividido por 100, ó. Esse zero vem com esse, isso dá 419,7, ó. R$ 419,70, né? No caso vai gerar aí em um ano. Isso aqui é o juro, tá? Portanto, como a gente vai deixar o dinheiro lá só apenas 6 meses, né? Tá aqui, ó. Então a gente pega, como deu aqui um ano, a gente simplifica, divide por 2, na verdade, não é? Dividindo esse camarada por 2, e aí é aquela história, né? Dinheiro a gente sabe dividir, não é? Isso dá 209,85 centavos, certo? Dá uma aproximação, né, rapaz? Então, eu pego o que eu somei, o que eu peguei, desculpa, e somo com o juro que foi gerado nessa luta todinha, meu camarada. E aí a única coisa que tem para responder aqui, não vou nem somar, mas eu sei que tem que dar esse cara aqui, é R$ 7.204,85. Beleza? Então, fechou, viu? Próxima questão, ó. Questão 31. Questão 31. Diz o seguinte, ó, bem parecido também. Acho que a gente já fez essa questão no decorrer desse ano umas 5 vezes. Só mudou o contexto, ó. Uma das orientações dada por especialistas para a prevenção virtual é a observação dos limites de idade definidos para o uso das redes sociais. Em uma pesquisa feita com 1.350 alunos, mudou só os dados, de uma escola, observou-se que 5/9 dos alunos da escola acessavam a rede social com idade mínima maior do que sua idade, e que desses 3/5 eram meninos. O número de meninos a acessar alguma rede social sem ter a idade mínima necessária corresponde igual a quanto? Então vamos lá, vamos descobrir aqui o número de pessoas correspondente a 5/9. Opa, 5/9 de 3.500. Deixa 5 aqui vezes 1.350 dividido por 9, isso dá 150. E aí 150 vezes 5 dá 750. Beleza.
Então, o número de meninos, 3/5 desse pessoal aqui, ó, de 750, né? 3 vezes 750 por 5, fica bem bonitinho, isso dá 150. Logo, 3 vezes 15, né? 45. Então, isso dá 450. Beleza. A gente responde letra B de bola. Questão 31 foi 3/2. Diz assim, ó. Uma prefeitura de uma cidade está construindo um centro de apoio a pessoas que sofreram algum tipo de agressão online. Para a construção desse centro, a prefeitura contratou 12 operários que construíssem esse centro em 72 dias. Após a contratação desses trabalhadores, a prefeitura decidiu adiantar a obra em 24 dias. Quantos operários a prefeitura deverá contratar a mais? Ó? Cuidado, viu? Contratar a mais para que a obra seja realizada nesse novo prazo. Então, vamos que vamos aqui, ó. O que é que a gente tem? A gente tem aqui a questão dos operários e a gente tem aqui a questão dos dias, né? OP, para operários. Então, 12 operários executam a obra em 72 dias. E aí, a obra foi adiantada em 24 dias. Ou seja, eu vou pegar 72 e tiro 24, né? Porque foi o adiantamento que houve na obra. Então, ela deve ser concluída aqui em 48 dias. Então, quantos operários serão necessários para isso? De cara, a gente sabe que isso é inversamente proporcional, não é? Operários e dias. Porque se eu quero que a obra acabe rápido, ou seja, se eu quero diminuir o número de dias trabalhado na obra, eu tenho que aumentar o número de operários, né? Enquanto mais gente, menos dias se passa. Então, de cara, a gente já percebe que é inversamente proporcional. Quando a grandeza é inversamente proporcional, é uma regra de 3 simples, é só fazer a multiplicação por linha, não é? X vezes 48 é 48x, igual a 12 vezes 72. Beleza. Então, x é igual a 12 vezes 72. Aí a gente simplifica aqui as coisas, né? Para a gente ficar melhor nos cálculos. Isso é a mesma coisa de 12 vezes 72 e 48 dá para simplificar por 2, né? 72 por 2 dá 36, né? 42 por 8 dá 24. Simplificando ainda, tá? Para a gente não multiplicar. 12 vezes 36 dá por 2, que é 18, não é? Aí eu simplifico embaixo também por 2. 24 por 2 é 12. Aí 12 em cima, 12 embaixo vão embora, né? Na multiplicação. Isso dá 18, 18 operários, né? Mas calma, tá? Não é letra B, ele quer, por isso que eu deixei destacado, ó, quantos operários a mais. Ora, se eu tinha 12 até chegar a 18, então foi adicionado aí mais 6 operários. Foi que foi. Questão 33, ó. Supondo que uma pesquisa similar à realizada no texto 1 foi feita com alunos de uma escola. Do total de alunos, que eu não sei quanto que responderam essa pesquisa, desculpa, 1/4 disseram ter sido vítimas de xingamento. 1/5 disseram ter sido vítimas de ofensas sexuais. E 1/6 disseram ter sido vítimas de cancelamentos na rede social. E 460 disseram não ter sido vítimas de nada relacionado à internet. Então, o número total de pessoas pesquisadas corresponde a quanto? E aí dá para você montar assim, ó, você chama X de todo, não é? E aí você soma todo mundo, 1/4, 1/5, 1/6, mais tudo de X, né? 1/4 de X, 1/5 de X, 1/6 de X, mais 460 é igual a X. Beleza. E aí você vai encontrar o valor de X. Vou fazer ela de um jeito mais diferente aqui, tá?
veio aqui uma coisa na mente. Vamos fazer assim que eu acho que a gente mata ela bem rapidinho. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui 1/4, não é? Mais 1/5, mais 1/6, não é? E quando a gente soma aqui com 400, ele fala que é o restante, né? O restante das vítimas, ou seja, somando aqui com 460, isso dá o total de vítimas, né? Não é isso? Então vamos somar esses camaradas, ó. A gente tira MMC, somando isso bem rápido, tá? Você pode fazer por partes, tá? Somar 1/4, 1/5, depois pegar o resultado e somar com 1/6. 1/4 mais 1/5 mais 1/6, isso dá um total de 37/60, tá? Beleza, mais 360, isso tudo é igual a total. Agora para perceber comigo aqui, ó. Se isso aqui é igual a 37/60, é porque 460 corresponde em fração a 23/60, não é? Porque quando eu somar com esse daqui não tem que dar 1, não é? Então, beleza, ó. Eu tenho essa informação que 460, deixa eu colocar aqui, em fração corresponde a 23 partes de 60, né? A fração 23/60. E aí a gente monta uma regra de 3, ó. Passando a barrinha aqui, o que é que a gente sabe? Que o que é que a gente sabe? Que 23 partes, deixa eu ver aqui. Tomara que dê certo, hein? Mas vai. A gente sabe que 23 partes corresponde a 460, né? 23 de 60, então o todo, que é 60 partes, vai corresponder a quanto? A x. Vai dar certo. 23 sobre x é igual a... Eu acho que ficou mais complicado assim, não foi? Ter pego do jeito do outro mesmo, mas tudo bem, a gente já está aqui, agora é tarde para voltar. Então, isso nos dá 60 vezes 460 dividido por 23. 60 vezes 460 por 23, isso dá igual a 20, tá? Então, 6 vezes 2 é 12, isso dá 1.200. Então, tinha envolvidos aí na pesquisa 1.200 entrevistados, ok? Questão 34, ó. Uma pessoa vítima de ofensas na internet decidiu se desconectar de todo tipo de rede social por um tempo. Além disso, essa pessoa viajou para o interior, no qual possui uma fazenda estimada em 12.000 hectares de área. Lógico que a gente está falando hectare é área. Isso aqui não tem nada a ver com nada, hein? De acordo com essa informação, podemos afirmar que a área dessa fazenda em metro quadrado, ó, corresponde a quanto? Ei, vem comigo aqui, ó. O que é que a gente sabe? Que 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, tá? Isso aqui você tem que saber. Beleza. Então, ficou fácil, né? Ora, se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 12 hectares vai corresponder em metro quadrado quanto? 12 vezes 10.000, não é? Então, isso, 12 vezes 1 é 12. Aí veio 0. Isso dá 120.000 metros quadrados. Letra C de Cristo. Bem rapidinha. Rapidinha demais. Então, vamos lá. Espero não ter errado nada aí. Acho que não. Próximo. 35, ó. Achei tão rápido que espero não ter errado. 3 pessoas ganharam uma ação de indenização contra um agressor virtual. O agressor pagará um total de 326 mil reais às vítimas em partes diretamente proporcionais aos números de agressões feitas por elas. Se a quantidade de agressões
as vítimas foram 3, 5 e 6. A quantidade a mais, a quantidade que mais recebeu o agressor, que mais recebeu agressões, desculpa, é o sono, viu? Receberá uma indenização. Então, o camarada que apanhou mais, né? Virtualmente falando, vai receber quanto? Então, vamos lá. O que é que a gente sabe? Que a gente tem que tomar aqui 326 mil e dividir pela soma daqueles camaradas ali, não é? Então, 5, 3 com 6 é 9, com 5 dá 14. Então, quando a gente divide isso, tá? Isso eu acho que vai dar um número quebrado, meu camarada. Não vai ficar legal. Isso vai... Já suspeitei da questão, hein? Dá 23.285,70 centavos. Tá bom. Então, o camarada que mais apanhou foi o que levou aqui 6 agressões, né? Foi vítima aqui de 6. Então, 6 vezes 23.285,70 centavos. Isso dá um total de 130.714,20 centavos. Professor, cadê? Não sei. Mas quem mais se aproxima disso é a letra C, tá? Eu achei bem estranha essa questão, porque geralmente ele não dá essas partes quebradas, tá? Quer dizer, dá, mas ficou bem estranha essa coisa aí. Mas enfim. Errado não tá o pensamento nosso, né? Talvez seja as opções. Ou alguma informação lá dentro. Questão 36, ó. Vamos lá. Uma escola reuniu 3 setores. Coordenadores, docentes e servidores gerais. A área de coordenação é composta com 15 funcionários. A área docente de 48 e a de servidores gerais 36. Foi realizada uma reunião com as 3 áreas para tratar de assuntos relacionados a xingamentos virtuais, de modo que cada funcionário participasse efetivamente. As equipes foram divididas, ó, cara de MDC, não é? Foram divididas com o mesmo número de funcionários de um mesmo setor e com o maior número possível, ou seja, a maior quantidade possível. Quero dividir coisas, tá? Que fique a mesma, fique direitinho a divisão para cada lado e que seja o maior possível. Então, determine o número de equipes que podem ser formadas por todos os funcionários da empresa. Então, MDC. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui? 15, não é? 48 e 36, não é? Tá aí na questão. Vamos tirar o MDC. Então, esses caras são múltiplo de 3, 15 por 3 é 5, 48 por 3 é 16, 36 por 3 é 12. Aí eles não são... não dá mais, né? Parou. Então, a gente quer aqui, ele quer que determine o número de equipes, ou seja, 5 com 16 com 12, meu amigo. Isso dá 33. Tá? A gente tem que pegar essa soma aqui, ó. Opa. Tá aqui o número de equipes, certo? E foi. Letra C de Cristo. Vamos lá, ó. Questão 37, muito específica e muito direta, hein? Com relação ao conjunto numérico, podemos afirmar que os números apresentados lá no texto 2 se enquadram em que conjunto, meu amigo? E aí, quando você vai ler o texto 2, tá? Ele só fala em números naturais e ele não cita o zero. Ou seja, é o conjunto dos números naturais. Essa coisa aqui em cima está dizendo que é o conjunto dos naturais, com exceção do zero, tá? Ou seja, naturais a partir do 1. Então, da letra D. Né? Lá não aparece número negativo, não aparece número imaginário, não aparece número fracionário, ou seja, uma fração negativa, né? Nada a ver. Essa tava fácil. Dava pra gente responder sem mesmo, sem nem olhar o texto. 38, ó. Um grupo de estudantes, estamos chegando, hein? Um grupo de estudantes contribuíram para realizar um trabalho. Para a compra do material, os estudantes juntaram R$ 32 em moedas de 25 centavos e de 50 centavos. Supondo que ao todo foram arrecadadas, 83 moedas. Então, o número de moedas de 50 centavos corresponde a quanto?
E aí, essa é aquela clássica questão que dá para você utilizar as opções de resposta para responder esse tipo de situação, tá? Você que escolhe. Mas, vamos lá, eu vou pegar a correta logo, tá? Mas você pode fazer isso para todas elas, ó. A correta daqui é a questão C. Por quê? Vamos lá, verificar se isso é verdadeiro, ó. Ao todo foram 83 moedas, né? Então, o número de moedas de 50. Então, quer dizer que essas 45, ó, supostamente são moedas de 50 centavos, né? Então, 45 moedas de 50 centavos. Se o total são 83 moedas e eu já tenho 45 de 50, não é? 45 moedas de 50. Quanto falta para completar 83 moedas? Faltam, desculpa, 38 moedas, não é? Moedas de 25 centavos. Beleza, ó. Aí vamos bater isso aqui. Se der R$ 32, a gente tá feito na nossa vida. Deixa eu ver. Aqui, 75 vezes, isso vai dar metade, não é? 0,5. Isso dá 22,5, ou seja, R$ 22,50. Colocar o zero, tá? 38, e aí vamos para o braço mesmo. 38 vezes 0,25. Isso dá um total de R$ 9,50. E quando a gente somar esses caras, meu amigo, dá certinho. R$ 32. Então essa de fato é a verdadeira, tá? Você pode testar assim para as outras também. Beleza? Questão 39, ó. Tranquilo demais, cara. Essa questão, tirando a de notação científica, acho que essa era a segunda mais fácil que tinha. Acho que tá até mais fácil do que ela, viu? Do que a de notação. As raízes da equação de segundo grau, aí tá aqui a equação, são quais? Tá aqui as equações, a equação, desculpa, é só uma, viu? Não tem duas não, mas tá aqui a equação de segundo grau e as raízes dela. O que é a raiz de uma equação, pessoal? É o número que eu substituo aqui no valor de x e essa equação vai dar igual a 34, tá? Então vamos lá, ó. Na verdade a pergunta é essa, né? Quais desses números, conjunto desses números em A, B, C ou D, pode entrar aqui no valor de x, tal que isso aqui vai dar igual a 34. E aí a gente dá para testar uma a uma, tá? Por exemplo, o valor de x vai ser 1, então vai ficar 16 vezes 1 ao quadrado mais 16 vezes 1 mais 2. Isso dá 34? Não sei. Mas vamos pegar logo a questão certa, tá? E a questão certa é justamente, acho que dá essa letra A aqui, viu? Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Pegar aqui, ó, 16 vezes 1, tá? Vamos testar logo com 1, tá? 1 ao quadrado mais 16 vezes 1, vou colocar dentro do parênteses, tá? Mais 2. Será que isso dá igual a 34? Então, 16. 1 ao quadrado é 1, não é? Então, 1 vezes 16 é 16. Beleza? Mais, aqui, ó, 1 vezes 16 é o próprio 16. Mais 2. 16 mais 16 é 32, mais 2 é 34. Ou seja, isso aqui tá ok. Então, o 1 é raiz, tá? Agora vamos ver se o 2 é o menos 2, tá? É raiz. Se for, a gente tá feito na vida da gente, ó. Então vai ficar 16 vezes menos 2 ao quadrado mais 16 vezes menos 2 mais 2. Então vem comigo aqui, ó. 16, eita, não é mais, tá? Menos 2 ao quadrado dá 4, não é? Aqui, ó. Que é isso, mano? Mais 16 vezes menos 2 dá menos, dá menos 16 vezes 2 dá 32, dá menos 32, mais 2, igual 16 vezes 4, isso dá igual a 64, certo? Menos 32, mais 2, estamos acabando. 64, tira 32, fica 32, mais 2 dá igual a 34. Ou seja, menos 2 também é raiz dessa equação. Então, ok e ok. Letra A, como eu havia suspeitado, tá?
E a nossa última questão, vamos lá. Em uma pesquisa similar do texto 1 foi realizada em um Instituto Federal. Essa pesquisa apontou que 43 homens entrevistados sofreram xingamentos, 37 mulheres também sofreram xingamentos, ou seja, homens e mulheres xingados aí, hein? Além disso, outras 7 mulheres relatam ter sofrido ofensas sexuais. 3 homens que também sofreram ofensas sexuais. 10 homens relatam que foram perseguidas na internet e 100 disseram não ter tido problemas com a internet. Se sortearmos ao acaso uma pessoa, opa, probabilidade. Uma pessoa de uma entrevista, qual a probabilidade dessa pessoa ter sofrido xingamento virtual? Ei, vamos para cá, ó, pela que a gente leu. As pessoas que sofreram xingamento virtuais. Temos aqui 43 homens, ó, foram xingados aqui, e 37 mulheres que foram também xingadas. Os outros foi outro tipo de agressão. Então a gente tem aqui a nossa probabilidade. Vamos ver o total aqui de pessoas, não é? 43, 37, 7 aqui, ó, outra agressão, 3, 10 e 100 que não tiveram problema nenhum. Portanto, a gente vai ter que somar aqui, ó, o total, tá? Para a gente saber o total envolvido nessa pesquisa. 43, 37, mais 7, mais 3, mais 10 e mais 100, tá? Isso vai nos dar um total de, deixa eu ver, de 200 pessoas envolvidas nessa pesquisa, tá? Beleza. Logo dá pra gente matar a questão agora, ó. As pessoas que foram envolvidas aqui, que estão envolvidas em xingamentos, né, que foram xingadas, é 37 mais 43. Isso dá igual a 80, né? Fechadinho. Então, o que a gente sabe? Como a gente quer em percentual, vamos tirar a probabilidade assim, ó. 200 pessoas é 100%. Então, 47 mais 37 é 80, né? 80 pessoas que foram sofrer xingamentos virtuais corresponde a quanto em percentual? Esse cara vai embora com esse. 20 vezes x é igual a 8 vezes 100, que é 800, né? Corta aqui. X é igual a 80 dividido por 2, que é igual a 40%. Matou a questão e foi embora. Então, tá aí, pessoal. Número, questão por questão respondida, tá? A gente teve um aí que a gente não encontrou, que foi aquela divisão proporcional, tá? Não sei porque a gente não chegou, mas deve ser o problema aí, ou no gabarito, nas informações que estão dentro do texto. Então, tá aí, verifica passo a passo da resolução e bola para frente, tá? Vamos pegar as outras listas de exercícios, se Deus quiser. Vamos lá, que daqui para dezembro tem chão ainda, hein?